Salve, salve, torcida tricolor! Hoje é dia de festa e emoção. Vem com a gente porque o clima aqui está eletrizante. Você que é apaixonado pelo Fluminense, já sabe, aqui no Fluminense em Foco, a gente não para. Então, antes de tudo, já dá aquele like maroto para fortalecer o canal e não esquece de se inscrever. Afinal, você não vai querer perder nenhuma novidade sobre o nosso amado Flu, não é mesmo? Vamos falar de coisa boa? O Fluminense, essa paixão que nos une, está passando por um momento especial. A tabela do campeonato está pegando fogo. Estamos na briga, lutando a cada jogo, e a pressão só aumenta. A torcida está junto, empurrando o time para cima, e a expectativa é de que a gente possa brigar por títulos. Mas, para isso, precisamos de reforços, e parece que os ventos da mudança estão soprando a nosso favor. É isso mesmo, minha gente. O que vem por aí promete ser uma verdadeira bomba. A notícia que está circulando nos bastidores tricolores é de deixar qualquer um de cabelo em pé. O craque francês Paul Pogba, sim, você não leu errado, Pogba, pode ser o mais novo reforço do Fluminense. E quem foi o responsável por isso? O fenômeno Ronaldo, que não tem só o talento em campo, mas também o poder de convencimento fora dele. O que será que aconteceu para que esse sonho se tornasse realidade? É uma reviravolta digna de um filme. Imagine só, Pogba vestindo a camisa tricolor, jogando no Maracanã, sob o olhar atento da nossa torcida apaixonada. A pressão é grande, mas a expectativa é ainda maior. Ele já foi campeão do mundo e é reconhecido mundialmente como um dos melhores. A dúvida que fica é, será que ele vai conseguir brilhar no nosso Fluminense? As comparações com ídolos do passado já começaram a surgir. Será que Pogba pode ser o novo ícone do nosso clube? É um momento decisivo, e a chegada de Pogba pode mudar tudo. O elenco já se sente mais fortalecido com essa possibilidade. Os jogadores estão motivados, sonhando alto. E a torcida? A torcida está em polvorosa. Nas redes sociais, a galera já está comentando sobre a possibilidade desse craque se juntar ao nosso time. As mensagens de esperança e ansiedade estão a mil. Imagina Pogba fazendo gol na final do campeonato. É isso que o torcedor quer ouvir, é isso que a gente espera. Mas calma lá, que nem tudo são flores. A negociação não é simples e tem seus desafios. Nos bastidores, o clima é de drama e expectativa. O que Ronaldo fez para convencer Pogba? Quais foram os trâmites dessa negociação? Sabemos que o fenômeno tem uma influência grande, mas será que ele vai conseguir fazer o craque abrir mão de outras propostas? O jogo entre os clubes é pesado e as disputas financeiras são ferozes. A pressão está nas mãos do nosso ídolo. E a torcida? Bom, a torcida está sempre presente. Não tem como não sentir essa energia. O clima nos treinos deve estar surreal, com os jogadores animados e ansiosos. E a pergunta que não quer calar, será que Pogba já está pensando em como será jogar no Maracanã? Imagina só a festa que seria! Nesse cenário, a emoção está à flor da pele. Cada dia que passa, a expectativa só aumenta. É o tipo de notícia que faz o coração da torcida acelerar. O futuro é incerto, mas a esperança é o que nos mantém vivos. E o que será que vem por aí? Será que Pogba realmente vai assinar? A torcida já está sonhando com essa nova era tricolor. Então, galera, vamos ficar ligados. O que pode acontecer nas próximas semanas é um verdadeiro divisor de águas para o nosso Fluminense. A torcida merece essa alegria, e a chegada de Pogba pode ser o que faltava para a gente levantar taças e fazer história. Fiquem atentos, porque aqui no Fluminense em Foco, a gente traz tudo em primeira mão. E você, o que acha dessa possibilidade? Será que Pogba vai vestir o manto tricolor? Deixe seu comentário e vamos debater essa possibilidade. Fala, torcida tricolor! É hora de aquecer os ânimos e ficar ligado, porque o nosso Fluminense está em um momento crucial na temporada. Estamos vivendo uma fase intensa, onde cada ponto na tabela vale ouro.
Depois de um começo de campeonato que teve seus altos e baixos, o Flu se encontra em uma situação delicada. As competições estão pegando fogo e a necessidade de reforços nunca foi tão evidente. Atualmente, estamos lutando para nos manter entre os primeiros colocados. A pressão é imensa. A torcida quer ver um time forte, competitivo, que brigue por títulos. A situação no Campeonato Brasileiro está acirrada. Cada jogo é uma batalha, e a presença de jogadores experientes pode fazer toda a diferença. Sabemos que o nosso elenco é talentoso, mas a chegada de um craque pode ser o empurrão que precisamos. E é aí que entra a expectativa em relação a Pogba. Com a janela de transferências aberta, a expectativa sobre reforços aumenta. O Flu precisa urgentemente de jogadores que possam agregar qualidade e experiência ao time. A torcida sonha com um meio-campista que chegue para fazer a diferença. E quando ouvimos que Pogba pode ser esse jogador, o coração acelera. A imaginação vai longe, pensando em como ele poderia se encaixar no nosso esquema tático e ajudar a levar o Flu a novas conquistas. Além disso, a pressão sobre o elenco atual é visível. A cobrança é grande, e os jogadores precisam se superar a cada partida. Um reforço como Pogba não só adicionaria qualidade ao time, mas também poderia elevar a moral do grupo. É um craque que já mostrou seu valor em grandes clubes e competições. Sua experiência pode guiar os mais jovens e trazer aquele espírito vencedor que todos nós desejamos. E não podemos esquecer da importância do apoio da torcida nesse momento. A arquibancada sempre foi fundamental para o Fluminense, e cada grito de incentivo pode fazer toda a diferença. Quando a torcida está unida, o time sente e responde em campo. Uma contratação bombástica como a de Pogba certamente traria uma nova energia para o Maracanã. Imagine só a festa da torcida ao ver um jogador desse calibre vestindo a camisa tricolor. Seria uma explosão de emoções. O campeonato está em um ponto decisivo. Precisamos ser inteligentes nas escolhas e não podemos deixar escapar oportunidades. A tabela está embolada e cada jogo é crucial. A equipe precisa de um up para alcançar os objetivos traçados. E é nesse contexto que a notícia sobre Pogba ganha força. A possibilidade de vê-lo debaixo das traves do Fluminense é algo que mexe com o coração do torcedor. Estamos na corrida por uma vaga na Libertadores e cada ponto conta. A chegada de um jogador como Pogba poderia ser o que precisamos para dar um salto na tabela. Ele tem a capacidade de mudar o jogo, de ser o diferencial que tanto buscamos. Podemos compará-lo a ídolos que já passaram pelo clube, que deixaram seu legado e fizeram história. O impacto que ele poderia ter é incalculável. Enquanto isso, o clima nos bastidores é de expectativa. A diretoria está trabalhando a todo vapor para fechar essa contratação. Os torcedores estão ansiosos, e as redes sociais fervilham com especulações e palpites. As opiniões são diversas, alguns acreditam que é um investimento ousado e necessário, enquanto outros questionam se ele se adaptará ao nosso estilo de jogo. O debate está lançado, e a paixão da torcida é palpável. E o que dizer sobre Ronaldo Fenômeno nessa história? A figura dele é um ícone, e a sua influência pode ser um fator decisivo nessa negociação. Ele conhece bem o que é vestir a camisa do Fluminense e sabe o que representa essa contratação. O peso da sua palavra pode ter sido fundamental para convencer Pogba a escolher o Flu em vez de outras propostas. Isso mostra o quanto o clube está se reestruturando e buscando novos ares. Mas, afinal, será que a chegada de Pogba vai realmente mudar o destino do Fluminense nessa temporada? Será que ele será o craque que precisamos para conquistar títulos e alegrar nossa torcida? A expectativa é grande, e o coração do torcedor bate forte. A hora é agora, e o futuro do Fluminense está em jogo. A bomba estourou. A notícia que todos estavam esperando agora é realidade. Paul Pogba, o craque francês, assinou com o Fluminense. Isso mesmo, torcedor. O jogador que já foi campeão do mundo e brilha nos maiores palcos do futebol, agora é nosso. E o que mais chamou a atenção foi a influência de Ronaldo Fenômeno nessa negociação explosiva. O Fenômeno, ídolo da nossa torcida e uma lenda viva do futebol, fez o papel de convencê-lo a vestir a camisa tricolor. É de arrepiar, não é mesmo? Vamos aos detalhes.
A negociação não foi fácil. Nos bastidores, a conversa rolou por semanas, cheia de reviravoltas e surpresas. Todos nós sabemos que Pogba teve momentos difíceis na carreira, mas a ideia de fazer parte da história do Fluminense, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, foi irresistível. Imagine só, torcedor. Pogba jogando no Maracanã, com a torcida vibrando a cada drible e a cada passe. E quem não se lembra da habilidade e da força de Pogba em campo? Ele pode trazer uma nova dinâmica ao nosso meio-campo. Com sua visão de jogo e capacidade de distribuir passes, pode ser a peça que faltava para o Fluminense brilhar nas competições nacionais e internacionais. E Ronaldo, com toda a sua experiência e amor pelo clube, sabia que Pogba poderia ser a chave para a transformação do nosso time. Mas não para por aí. A chegada de Pogba também traz uma pressão imensa. Ele não é apenas um reforço, é uma estrela que vai exigir resultados. A torcida espera muito dele, e isso pode ser uma faca de dois gumes. Se conseguir mostrar seu talento, pode levar o Fluminense a novas conquistas. Mas e se não conseguir? O que isso significaria para a nossa campanha? Será que ele vai conseguir lidar com a pressão e se tornar o ídolo que todos nós queremos? A expectativa é palpável, e os torcedores já estão se mobilizando nas redes sociais. O que não falta é especulação. Pogba pode ser o novo ídolo do Flu. Será que ele vai fazer história como outros grandes jogadores que passaram por aqui? As opiniões estão fervendo. A esperança é que ele possa repetir atuações memoráveis, como as de outros craques que já vestiram a camisa tricolor. É o tipo de contratação que pode mudar tudo, e a torcida está empolvorosa. E a influência de Ronaldo nessa história é um capítulo à parte. O fenômeno não é só um nome de peso, ele é um símbolo de sucesso e carisma. Imagina como Pogba deve ter se sentido ao ouvir Ronaldo falar sobre a grandeza do Fluminense, sobre a paixão da nossa torcida e sobre a oportunidade de conquistar títulos com a gente. É uma conexão emocional que pode fazer toda a diferença. Afinal, quando um ídolo fala, os jogadores costumam ouvir. Mas, claro, nem tudo são flores. A pressão e as expectativas criadas em torno de Pogba podem gerar um clima de tensão no elenco. A competição por posições será feroz. Ele vai precisar mostrar serviço logo de cara, e os demais jogadores também. Se ele não começar bem, a cobrança vai aumentar, e isso pode impactar o desempenho da equipe como um todo. Será que ele está preparado para isso? A torcida também tem um papel fundamental nesse processo. O apoio e o carinho da galera podem ser decisivos para Pogba se adaptar rapidamente ao nosso estilo de jogo. O Maracanã vai ser um caldeirão. O barulho da torcida, os gritos de Pogba. Pogba, ecoando pelo estádio, isso tudo pode fazer a diferença. O que você acha, torcedor? Será que vamos ver um Pogba brilhando com a camisa tricolor? Como vocês podem perceber, a chegada de Pogba é um verdadeiro drama, cheio de emoções e expectativas. Ele pode ser o craque que levará o Fluminense a um novo patamar, mas também pode trazer desafios e pressões que vão exigir muito dele. O que está em jogo é muito mais do que apenas uma contratação. É sobre a esperança de uma torcida apaixonada que sempre sonha com grandes conquistas. E agora, a pergunta que fica no ar: será que Pogba vai se tornar o ídolo que todos nós esperamos? Ele pode ser a peça que faltava para o nosso título tão sonhado. O futuro é incerto, mas a expectativa é gigantesca. Fiquem ligados, porque essa história ainda está apenas começando. A chegada de Paul Pogba ao Fluminense não é apenas mais uma contratação. É uma explosão de esperança que pode mudar o rumo do time. A torcida já está empolvorosa, e a expectativa é palpável. Mas, como essa contratação impacta as competições em que o nosso tricolor está envolvido? Vamos lá! Primeiro, é preciso entender que Pogba é um jogador de alto nível, um craque que já brilhou em grandes palcos do futebol mundial. O seu estilo de jogo, com habilidade e visão de jogo, pode revolucionar o meio de campo do Fluminense. Não é exagero dizer que ele pode ser o maestro que o time tanto precisa nesse momento decisivo da temporada. Em uma competição acirrada como o Campeonato Brasileiro, cada ponto conta, e a presença de um jogador desse calibre pode ser a diferença entre a vitória e a derrota.
E é claro que a pressão sobre o elenco aumenta. A torcida espera muito de Pogba, e isso traz um peso considerável. Mas, se tem uma coisa que sabemos, é que craques gostam de desafios. E o Fluminense é um clube que, historicamente, reverencia seus ídolos. Lembramos de grandes jogadores que passaram por aqui, como a lenda Tele Santana e o Rei Pelé, que, mesmo jogando em outros times, sempre reconheceram a grandeza do nosso tricolor. Pogba pode se juntar a esse seleto grupo. Agora, pensando na competição, a chegada de Pogba não só eleva o nível do nosso meio de campo, mas também impacta as estratégias de jogo. Com um jogador que sabe se posicionar, criar jogadas e finalizar com qualidade, o Fluminense pode adotar novas táticas. Imagine Pogba criando jogadas para nossos atacantes, como Germán Cano. A química entre eles pode render muitos gols e, quem sabe, levar o Flu a conquistas que há tempos não vemos. Mas não podemos esquecer do lado emocional. A torcida tricolor é conhecida por sua paixão incondicional. E, ao ver um craque como Pogba vestindo as cores do Fluminense, a esperança renasce. Os torcedores começam a sonhar com vitórias e títulos. Nas redes sociais, já circulam imagens manipuladas do jogador com a camisa tricolor, e as mensagens de apoio e expectativa são inúmeras. É um verdadeiro clima de festa, onde a arquibancada se enche de esperança e vibra com a possibilidade de uma nova era. Entretanto, essa contratação também traz um certo drama. O Fluminense está em um momento delicado, e a pressão para que Pogba entregue resultados é imensa. E se, por algum motivo, as coisas não saírem como esperado? O que a torcida vai pensar? Esse é um risco que todo clube corre ao investir em um jogador de renome. Mas, ao mesmo tempo, é essa pressão que pode fazer Pogba brilhar ainda mais. Jogadores desse nível costumam se destacar em momentos de adversidade. E não podemos esquecer que o Fluminense, apesar de todas as suas dificuldades, tem uma tradição de superação. O time já enfrentou crises e saiu fortalecido delas. A história do clube é repleta de reviravoltas e momentos épicos. A chegada de Pogba pode ser o início de uma nova página nessa história. A pressão sobre ele não é apenas uma carga, é uma oportunidade de mostrar ao Brasil e ao mundo a força do Fluminense. Por fim, a expectativa se transforma em perguntas. Será que Pogba se adaptará rapidamente ao futebol brasileiro? Ele conseguirá lidar com a pressão que vem com a camisa tricolor? E, mais importante ainda, será que ele terá o impacto desejado nas competições? O futuro é incerto, mas uma coisa é certa, a torcida está pronta para apoiar seu novo ídolo. As arquibancadas vão ecoar o seu nome, e a esperança está renovada. Estamos apenas no começo dessa jornada. Os próximos jogos serão cruciais. E agora, a pergunta que não quer calar: será que Pogba vai levar o Fluminense a um título tão sonhado? Vamos aguardar ansiosos. A chegada de Pogba ao Fluminense não é apenas uma notícia, é um verdadeiro furacão nas redes sociais. A torcida tricolor está em polvorosa, e as manifestações de esperança e polêmica estão tomando conta de cada canto da internet. O que os torcedores estão dizendo sobre essa contratação explosiva? Logo que a notícia da assinatura de Pogba se espalhou, as redes sociais viraram um verdadeiro templo de celebração. Hashtags como hashtag Pogba no Flu e hashtag Futuro Tricolor bombaram no Twitter, Instagram e Facebook. A galera está em clima de festa, sonhando com os dribles e os passes precisos do craque francês. O torcedor tricolor, que já estava ansioso por um reforço de peso, agora vê em Pogba a esperança de dias melhores. Ele pode ser o diferencial que precisamos para conquistar o título, escreveu um torcedor. E não é só isso, muitos acreditam que a presença de Ronaldo Fenômeno como mentor e conselheiro fez toda a diferença nessa negociação. Mas, como em toda grande contratação, também surgem as vozes críticas. Há quem diga que a pressão sobre Pogba será imensa. E se ele não render? E se não for o craque que esperamos? Questiona outro torcedor nas redes sociais. Essa dúvida paira no ar e gera um debate acalorado entre os apaixonados pelo Fluminense. Afinal, a expectativa é alta. A pressão que vem com a etiqueta de craque mundial pode ser um fardo pesado. Será que a torcida está pronta para lidar com isso? O clima é de expectativa,
mas também de cautela. E não podemos esquecer dos memes. A criatividade da torcida tricolor não tem limites. Com a assinatura de Pogba, os humoristas de plantão começaram a soltar pérolas nas redes. Fotos de Pogba com a camisa tricolor, ao lado de Ronaldo, viralizaram em questão de minutos. O fenômeno virou o agente do Pogba, agora é o nosso agente tricolor, diz um dos memes que circulam. A leveza nas redes sociais é um alívio em meio à pressão do futebol. É a torcida usando o humor para lidar com a ansiedade de um grande nome no elenco. Outro ponto quente são as comparações. Torcedores estão alinhando Pogba com ídolos do passado. O que será que ele pode trazer para o Fluminense? Alguns fazem paralelo com a chegada de Thiago Silva, que também surgiu como uma grande promessa e se tornou um dos melhores zagueiros do mundo. Outros lembram de quando Flu trouxe Deco, um craque que fez história. Pogba pode ser o novo Deco, afirma uma internauta cheia de esperança. Essas comparações mostram como a torcida se apega à história do clube e ao que esses jogadores significam. A expectativa não é só nas redes sociais, mas também em grupos de WhatsApp e fóruns especializados. A galera está fervorosa, discutindo escalações e possíveis jogadas. Imagina Pogba e Ganso jogando juntos? Vai ser um espetáculo, escreveu um fã no grupo de discussão. É nítido que a chegada do francês provocou um efeito dominó, aquecendo o coração e a mente da torcida com novas possibilidades. As manifestações de esperança são palpáveis. Torcedores compartilham vídeos de Pogba em ação, comentando jogadas, dribles e gols. Olha como ele faz isso! Se ele fizer aqui, vamos ganhar tudo, disse um torcedor em um vídeo que viralizou. Essa energia é contagiante e reflete o que é ser tricolor, a paixão, a esperança e o sonho de ver o clube alcançando novos patamares. Mas, como já falamos, a polêmica também não fica de fora. O que pode acontecer se Pogba não corresponder? Há quem aponte que isso pode gerar um clima pesado no vestiário. Alguns torcedores alertam, se ele não jogar bem, a cobrança vai ser brutal. A pressão da torcida, que já é intensa, pode aumentar ainda mais. A dúvida paira sobre a cabeça de muitos. Será que ele está preparado para lidar com isso? No fim das contas, a chegada de Pogba ao Fluminense é um divisor de águas. Cada torcedor tem uma opinião, e isso faz parte da magia do futebol. A esperança e a polêmica andam de mãos dadas, e a torcida, como sempre, vai estar lá, apoiando e cobrando. O que será que nos espera com essa nova fase? Será que Pogba será o craque que vai levar o Flu ao título? As apostas estão feitas, e o clima de expectativa só aumenta. E você, o que acha dessa contratação? Está esperançoso ou cauteloso? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos juntos acompanhar essa nova história tricolor que se inicia. A negociação para trazer Pogba para o Fluminense não foi fácil. Nos bastidores, o que se viu foi um verdadeiro drama, com desafios que podiam ter frustrado qualquer um. Mas o fenômeno estava firme e forte, como sempre, mostrando que tem o poder de convencer até os craques mais badalados do futebol mundial. Ronaldo, com seu carisma e história no Flu, usou toda a sua influência para trazer o francês para as Laranjeiras. Afinal, quem melhor do que ele para entender a importância de vestir a camisa tricolor? Os desafios começaram logo nos primeiros contatos. O salário de Pogba não seria um empecilho, mas sim o desejo do jogador de voltar a brilhar em um time que tem a cara dele. Ele queria um projeto ambicioso, e a diretoria do Fluminense, vendo a oportunidade, correu contra o tempo para apresentar um plano que convencesse o craque a deixar a Europa e se juntar a nós. Com isso, as conversas ficaram intensas, e a cada dia que passava, a expectativa aumentava. A torcida já sonhava com o que Pogba poderia fazer em campo. Nos treinos, o clima é de expectativa total. Os jogadores já estão sentindo a energia que a chegada de um craque desse nível pode trazer. A presença de Pogba também muda a dinâmica do elenco, e o técnico tem a tarefa de integrar esse novo talento ao grupo. Isso é um desafio, mas também uma oportunidade para todos se superarem. O que se espera é que a chegada de Pogba sirva de motivação para que cada jogador dê o seu melhor a cada treino e a cada jogo. As conversas nos vestiários giram em torno de como seria jogar ao lado de um dos melhores do mundo.
E não podemos esquecer da torcida. Nas redes sociais, a empolgação é palpável. Os torcedores não falam de outra coisa. Memes, comentários, hype total. O que os tricolores mais querem agora é ver Pogba em ação, e a ansiedade só aumenta. Os testemunhos de jogadores que já passaram pelo Flu, exaltando a força da torcida, reforçam a ideia de que o clima no clube é propício para que um jogador como Pogba brilhe. Ele tem tudo para ser um ídolo, mas a pressão também aumenta. As comparações com outros grandes nomes que já vestiram a camisa tricolor não tardam a aparecer, e isso gera um misto de esperança e cobrança. Afinal, todos sabemos que a torcida do Flu não perdoa. Além disso, Ronaldo Fenômeno tem feito questão de acompanhar de perto todos os passos dessa negociação. Ele sabe que a chegada de Pogba pode ser um divisor de águas, e, por isso, está sempre presente nas conversas. Sua experiência como ídolo do futebol brasileiro e do Fluminense dá a Pogba uma visão diferente do clube, um lugar onde ele pode não apenas jogar, mas também fazer história. Isso é algo que não se pode subestimar. O Fenômeno é um líder natural, e sua presença dá confiança ao elenco e à torcida. Com tudo isso, o clima nos treinos é de pura adrenalina. Cada passe, cada drible, cada movimento é observado com atenção redobrada. Os torcedores sonham em ver Pogba não só como um reforço, mas como um verdadeiro protagonista em campo. O desafio está lançado. Será que ele vai se adaptar rapidamente ao jeito brasileiro de jogar e trazer a explosão que tanto precisamos? Estamos todos na expectativa. E a pergunta que fica no ar é: será que Pogba conseguirá corresponder a toda essa expectativa e pressionar o elenco a buscar a vitória? O que acontecerá quando ele pisar em campo pela primeira vez com a camisa tricolor? O que a torcida fará? Fico pensando em como será a recepção dele no Maracanã. Isso promete ser uma explosão emocionante. A verdade é que estamos vivendo um momento único. A presença de Pogba no Fluminense não é apenas uma transferência, mas sim uma nova era que se inicia. Resta saber como essa história irá se desenrolar. O que você, torcedor apaixonado, espera dessa trajetória? Será que ele é o craque que vai ajudar o Flu a conquistar títulos? Estamos todos ansiosos para ver esse espetáculo em campo. E agora, torcedor tricolor, chegou o momento de refletirmos sobre o que realmente significa a chegada de Paul Pogba ao Fluminense. A expectativa tomou conta das laranjeiras, e claro, da galera que vibra a cada jogo. Estamos diante de um divisor de águas, um marco na história do nosso clube. Mas será que Pogba é o craque que vai levar o Flu aos títulos que tanto desejamos? A contratação de um jogador como Pogba não é apenas sobre talento em campo, mas também sobre a imagem que ele traz consigo. Estamos falando de um atleta que já conquistou a Copa do Mundo e que possui um currículo recheado de títulos importantes na Europa. A pressão sobre ele será imensa, mas a torcida sabe que, com um grande poder, vem uma grande responsabilidade. Você, torcedor, já parou para pensar na carga emocional que essa contratação pode trazer? Temos que lembrar que o Fluminense vive um momento delicado nas competições. A tabela nos mostra que a luta por uma posição de destaque é intensa. Cada ponto conta, e a chegada de Pogba pode ser o empurrão que o time precisava. A capacidade dele de transformar um jogo, de fazer a diferença em momentos cruciais, é algo que a torcida espera ansiosamente. E, claro, não podemos esquecer que ele não vem sozinho, vem com a aura de Ronaldo Fenômeno, que fez questão de convencê-lo a vestir a camisa tricolor. Isso já é um grande sinal. Como será que a pressão do nosso ídolo vai influenciar na performance de Pogba? E quando olhamos para o elenco, percebemos que Pogba não é só mais um nome. Ele traz consigo a possibilidade de uma nova dinâmica, um novo estilo de jogo. A forma como ele atua pode abrir espaços, criar jogadas e, principalmente, motivar outros jogadores a darem o seu melhor. A pergunta que fica é: quem se beneficiará mais com a presença de Pogba? Um jogador pode mudar a cara de um time, mas a equipe precisa se adaptar a isso. Será que os nossos outros craques vão se sentir inspirados ou pressionados? A torcida está em polvorosa. Nas redes sociais, o clima é de total euforia. Os memes pipocam, as comparações com lendas do passado surgem a todo momento. Afinal,
Quem não se lembra de grandes ídolos que passaram pelo Flu e deixaram sua marca? A expectativa de que Pogba possa entrar nessa galeria é palpável. No entanto, as opiniões estão divididas. Muitos acreditam que ele é a peça que faltava, enquanto outros questionam se ele realmente conseguirá corresponder a essas expectativas. O que é que você acha, torcedor? Será que a pressão vai ser demais para ele? E tem mais, a questão do entrosamento. Pogba pode ser um craque isolado, mas o futebol é um esporte coletivo. Será que ele vai encontrar rapidamente a sintonia com seus novos companheiros? A torcida espera ver jogadas ensaiadas, passes milimétricos, claro, muitos gols. Mas, e se a adaptação demorar? O que isso pode significar para o Fluminense em um momento tão crítico? Os bastidores também estão fervendo. A negociação foi um verdadeiro drama, com idas e vindas, e a influência de Ronaldo foi crucial. O clima de expectativa nos treinos já é palpável. Os jogadores estão animados, e isso pode ser um fator motivacional muito importante. Mas imagine só a pressão nos treinos. Será que Pogba vai sentir a necessidade de mostrar que ele é tudo isso que esperam dele desde o primeiro dia? E agora, o futuro? O que podemos esperar? A chegada de Pogba representa não só uma chance de brilhar, mas também um desafio imenso. Será que ele será o craque que vai levar o Fluminense ao título? Ou será que ele se tornará mais um nome na longa lista de promessas que não se concretizaram? A torcida está sedenta por respostas e, claro, por vitórias. Com todo esse clima de expectativa, fica a pergunta no ar: será que estamos prestes a viver uma nova era no Fluminense? O que você, torcedor, acha que vai acontecer? Comente aqui e compartilhe suas expectativas. O que será que nos aguarda nos próximos jogos? Acompanhe o canal, porque a história do Fluminense está apenas começando a escrever um novo capítulo com a chegada de Pogba. Não perca!